mas eu tinha que colocar isso para você poder comentar onde é que fica o limite disso, tá? Legal, interessante saber isso, mas eu como líder, eu não vou ter, principalmente alguns líderes aí de empresas que têm 20, 30 liderados, né? Como é que eu vou fazer? Até que ponto eu tenho que equilibrar a necessidade de conhecer o indivíduo com a utilidade de certa forma, generalizar? Primeiro eu queria te agradecer, porque o que eu ia dizer até acho que era próximo, mas tu consegues ser muito mais claro. O que eu Obrigado. costumo, ou seja, em vez de eu pôr a explicação como tu trouxeste, eu normalmente digo: isto são só palavras que foram escolhidas para facilitar a maneira como nós comunicamos. Podia E chamar a laranja, ideia. banana, maçã, né? Os Isso, talentos. eu digo sempre assim, até porque e depois dou os exemplos de que nem sempre em inglês a tradução é a mesma, ajuda a perceberem isso, mas acho que a tua explicação deixa muito mais claro. Hum, Isso tem a ver com o meu intelecção, tá? Só pra deixar ok. claro, por isso eu botei um coraçãozinho lá. Depois, ainda não respondendo aqui à tua pergunta, mas de certa forma até acho que também responde e também é importante, principalmente para líderes. Eu acho que é este princípio que nos mostra e que deixa claro também que não é suposto utilizarmos esta abordagem para recrutar pessoas, porque há muitos que pedem e que querem, não, mas eu já percebi, mas só para facilitar a conversa numa entrevista, e lá tem que estar, não, no onboarding nós fazemos, mas não vale a pena, não faz sentido. E ajuda-me muito aqui os temas de talentos não são rótulos, a explicar isso para poder explicar que não vamos usar Ótimo. para recrutar, o facto de também não medir intensidade, né? Alguém que, sei lá, eu possa estar à procura, supostamente, de uma pessoa que, sei lá, que acredita que para aquela função o ideal era ter, vamos inventar, não é? Prudência, por exemplo. E normalmente o que eu digo é: nada garante que alguém com prudência em primeiro tenha essas características mais intensas do que alguém que tenha prudência em sétimo. Só quer Exato, exato. dizer que quem tem em sétimo tem outras características mais fortes que o podem levar ao sucesso, mas não dá para comparar um com o outro, É, certo? é, Então, ajuda-me muito aqui, acho eu, a explicar ótimo. essa parte. Não sei se vocês sentem isso. Eu tenho muitos pedidos nesse sentido, principalmente quando vem uma equipa já montada. Ai, falta-nos aqui influência, então nós queremos contratar Isso, pessoas com influência. E isso. então tem que estar ali, não, 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 a tentar convencer. E é muito através daqui dos talentos, não são rótulos, que me ajuda a trazer isso. Agora, E três respondendo à tua comentários só, pergunta. fazendo um parêntese, Margarida. Primeiro, você disse assim que não é porque a pessoa tem prudência que ela vai ter ele mais forte do que qualquer outro talento e tal. A gente tem um grupo dos líderes do GGSC no WhatsApp, e agora nem tanto, mas no passado a gente tinha o hábito de vez em quando compartilhar lá a descrição de um tema de talento de algum coach nosso, sem o nome, e perguntar: que talento você acha que é esse? Né? Ah, E boa. é incrível quantas vezes sai uma descrição de um tema de talento que não parece em nada com aquele talento. Sabe? Então, por exemplo, sei lá, um tema prudência, como você usou de exemplo, e de repente a descrição está mais voltada para influência, parece ser um tema de influência. E aí você fala, deve ser um tema laranja. E aí a pessoa vai lá e libera lá o título, o nome do tema, e a gente fica boquiaberto. Então, a primeira questão, o primeiro comentário é esse: é muito difícil, né, você julgar baseado no rótulo, baseado no título, porque esse título pode não significar exatamente quem a pessoa é. Segunda questão alguém pode estar ouvindo agora e falando assim: pô, mas peraí, Rodrigo, eu ouvi um episódio teu com o Raul, vocês dizendo lá na série sobre o First Break All the Rules, que a primeira chave apontada é: contrate com base em talentos. Mas lá a gente deixou claro, e muito claro, que é com base em talentos e não com base em tema de talento. Então, tudo bem eu falar assim: eu quero contratar uma pessoa que, quando vai executar algo, crie um plano detalhado com todas as possibilidades de falha e planos de contingência para essas falhas. Ok, ótimo. A descrição que eu dei aqui, para a gente que trabalha com isso, pode nos levar a crer que eu estou falando do tema prudência. Mas não necessariamente, pode ser que essa pessoa tenha isso porque ela tem responsabilidade alta, por exemplo. E aí, pelo medo de cometer uma falha,
ela tem esse cuidado, mas ela nem gosta, de repente ela nem gosta de ser assim, ela só é assim porque ela é assim, né? Então essa é a segunda questão. A terceira eu esqueci, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Desculpa, vai lá, eu tive que fazer esse parêntese. Sim, mas também me lembraste, de certa forma, que o facto de não medir intensidade ajuda muito, mesmo também nós coaches, eu às vezes digo isto aos meus clientes, não é por eu ter acesso aos teus relatórios ou aos teus resultados, mesmo até aos relatórios, que já é personalizado, não quer dizer que eu agora sei quem tu és, eu preciso desta conversa, até como a própria Rebeca estava a trazer, não é? Para não cairmos naquele erro de pronto, tem este talento, já sei, não é? Mas não, eu tenho é que usar isso como um ponto de partida para haver essa conversa, e acho que aí é que está esse equilíbrio que estavas a falar. Ok, então sou um líder que tenho demasiados liderados, como é que eu faço? Qual é o ponto de equilíbrio entre ir conhecer cada um ou só olhar para os resultados? Eu digo sempre, se tens muitos liderados e não consegues conhecer cada um, então arranjam um manager, um middle Isso, manager, ou mais do exato. que um, porque Nem que alguém seja tem que informal. conhecer os liderados. Nem que seja informal, né? Se a empresa não permite formalmente, pô, quem é? Sim. De repente tem aquela secretária tua que é uma líder nata, né? Pode te ajudar, né? Exatamente, ou seja, alguém tem que fazer esse papel, alguém tem que conhecer os liderados, pelo menos essa é a minha opinião. Excelente. Eu acho que. Eu lembrei a terceira coisa que eu ia dizer, mas antes disso, eu acho que você pode usar como pista. Você pode usar, por exemplo, eu tenho intelecção em primeiro, isso te dá pistas de quem eu sou. Você não pode só parar ali, né? E essa questão de quantidade de liderados, eu não vou lembrar agora, eu não sou bom em matemática, quer dizer, eu era bom em matemática, mas eu não esqueci tudo. Quando eu estava fazendo meu GGSC lá em Omaha, tinha um colega lá, um americano, que é muito bom em matemática, em estatística e tal, e ele estava fazendo um cálculo, né? Eu não vou lembrar como que é o cálculo, mas ele fez graficamente para a gente entender. Eu não sei se vocês vão lembrar, no GGSC tem uma história de uma gestora que foi promovida, ela tinha, sei lá, 3 liderados e aí ela passou a ter 5, uma coisa assim mais ou menos, tá? E esse colega lá, ele fez o cálculo de quantas linhas de interação 1 a 1 existem num processo de liderança onde você tem 3 liderados, né? Então ele desenhou os 3 liderados e o líder. E aí ele fez uma linha do líder para esse, para esse, para esse, depois desse para esse, desse para, sabe? Fez as conexões ali. E depois ele fez isso com 5. E é uma progressão geométrica. Não é assim, eu botei mais 2 pessoas, então eu aumento mais 2 linhas de conexão. Não, porque essas 2 vão conectar com os outros e aí vão gerar interações que você vai ter que gerenciar também. Então, lá naquele momento, eu compreendi por que é impossível um líder ter 30 liderados. Sim, sim. Né? É Inclusive, impossível. tem, né, recomendações, né, de até 7 pessoas, né? Então, Então, aí. é uma recomendação realmente de você não ultrapassar esse número, né? Chegar no máximo aí a 7, 8, para você ter 7. realmente uma liderança, até uma liderança efetiva, né? Cara, Você pode. 7 tá muito longe do que eu tenho visto nas empresas por aí, viu? É, Eu confesso que o exatamente. número que tinha na mente era 12, mas faz-me sentido, 7 para um só. Ó, 12 eu também acho bem longe do que eu tenho visto nas muito. empresas por aí, viu? A gente encontra com 30, com 40. Nossa. Não, eu tive um coach. Assim. E aí tem um outro ponto também que é importante para quem tá ouvindo a gente. Eu tive um coach que eu perguntei para ele quantos liderados você tem. Ele falou 77. Eu falei, como assim? Porque não sei o quê. Aí eu fui investigar, Margarida, e na verdade ele tinha 4 middle manager e os 77 embaixo. Eu falei, não, peraí. Tudo que eu tô te falando aqui que você tem que fazer, você tem que fazer com 4, não com 77. Esses 4 tem que fazer com 70. Que aí, se você pegar 77 e dividir por 4, ainda dá muita gente. Dá muito. Pra cada um. Mas tudo bem, já tá, é menos do que 77, né? Você acabou de ver um corte do Talentos para o Sucesso. Acesse nosso canal no Spotify, Talentos para o Sucesso, e assista o episódio completo.